Olá, no nosso Opiniões Filosóficas de hoje nós iremos refletir um pouco sobre o filósofo Plotino. Iremos explicar um pouco sobre a filosofia metafísica de Plotino. Plotino vive por volta dos anos 205 depois de Cristo, portanto já é da nossa era cristã. E ele é muito influenciado pelo filósofo Platão, mas também das correntes helênicas, entre elas estoicismo, epicurismo, ceticismo e outras correntes já do seu tempo. E Plotino é considerado um filósofo realista, né? Sua filosofia se situa entre a filosofia de Platão e Aristóteles até a filosofia de David Hume. Os filósofos desta época, com exceção dos filósofos céticos, são considerados realistas porque eles acreditam que é possível o filósofo conhecer a realidade tal como ela é. Portanto, a realidade ela é conhecida na sua totalidade e não apenas como ela aparenta ao ser humano, como Kant e David Hume começam a defender na Idade Moderna. A filosofia metafísica ela se divide em três etapas. Existe aqui começa com Platão e Aristóteles, vai até o filósofo David Hume na Idade Moderna. Tem a segunda etapa que vai do filósofo Kant até o filósofo Edmund Husserl no século XX e depois inicia-se a chamada ontologia contemporânea a partir dos anos 20 com o filósofo Martin Heidegger. Então vamos lá, o filósofo Plotino ele explica a realidade como um todo considerando três hipóstases. Temos a hipóstase do uno, a realidade toda começa com o uno, na sequência tem o nous, que é o intelecto e a inteligência, depois vem a alma, depois vem o homem, depois vem a matéria. Então vamos explicar parte por parte para a gente compreender um pouco da profundidade e da mística que existe na filosofia de Plotino. Então, na primeira hipótese, tem-se o uno. O uno seria aquele super ser que se autocria livremente. Né? Então, a primeira hipótese é exatamente essa. É a hipótese do uno. O uno é o ser por excelência. É o ser que estaria acima de qualquer ser. Né? É o ser que está além de tudo. E esse ser ele se cria livremente. E quando ele se cria livremente, então ele inicia-se um processo o qual ele mesmo não consegue mais controlar. Então a criação original, inicial, é livre, que é a do uno, que é o ser por excelência, o super ser. Mas na sequência as outras criações que vêm, elas já não são mais livres. Então uma vez que o uno se autocria, então as outras criações elas seguem necessariamente. Então o uno se autocria livremente, se autocontempla na sequência e depois o uno ele começa a exercer uma atividade criadora. Do uno virá o nous, que é exatamente a inteligência, o intelecto. Nós falamos do uno de duas maneiras. Ou pela analogia, isto é, se utilizando de imagens para você poder explicar o que seja uno, já que não a nossa linguagem da razão, a linguagem humana, não consegue traduzir de fato o que é o uno, porque ele está acima da própria inteligência humana. Então se utiliza muito imagens como luz, luz da luz e outras tantas imagens que poderia se utilizar para o sol e outras imagens que poderia se utilizar para se referir ao uno. Também outra forma de falar do uno é pela via negativa, já que a gente não consegue dizer exatamente o que o uno é, porque ele está acima de qualquer padrão que a gente possa explicar, então a gente poderia explicá-lo dizendo que ele não é, né, que é a via negativa. Então, o uno se autocria, se autocontempla e na sequência ele cria o nous, que seria a inteligência. Essa inteligência é comparada ao mundo das ideias de Platão. Seria exatamente a existência de todas as coisas em seu modelo. Né? No mundo das ideias de Platão, existem o modelo das coisas. Todas as coisas que existem no mundo físico existem no mundo das ideias, enquanto ideias. Só que essas coisas que existem, né, a nível de inteligência, existem como pensado e como pensamento. Porque a inteligência é o próprio modo que o Uno conseguiu criar, fazer, para que ele pudesse pensar-se a si mesmo. Ou seja, o Uno pensa-se a si mesmo através do nous. Só que do nous virá uma outra hipóstase, né?
O nous, ele contempla o uno, e na sequência ele também realiza uma atividade criadora. Então, o nous, ele irá fazer surgir de si a alma. E a alma, que é a terceira hipóstase, ela é dividida em três partes. Temos a alma suprema, que é aquela que está em contato direto com o uno e com a inteligência. Temos a alma do todo, que é aquela que cria o universo físico, como nós conhecemos hoje. E existem as almas particulares, que são aquelas almas que se encarnam nos corpos físicos humanos, né? As almas que são as almas que nós conhecemos, eu, você e os seres humanos todos. Todos esses aí são almas particulares, todas provindas da alma suprema, da alma do todo, né? Da alma do todo e assim por diante. Então, a alma cria o homem, né? E o homem é essencialmente um ser espiritual. E o propósito do homem estar aqui é exatamente evoluir. E para evoluir, o homem precisa entrar em contato com aquele ser que o gerou. Então, em última instância, o homem deve fazer um retorno à sua unidade, ou seja, um retorno ao uno. E o retorno ao uno se dá por meio da prática da virtude, isto é, um comportamento correto. Também existe a dialética, que seria exatamente o ato de filosofar. E existe também em Plotino uma outra via de retorno ao uno, que seria um retorno ao uno por meio da simplificação, que seria eliminar os muitos, as perturbações, a alteridade que está em mim, para que eu possa chegar a um nível de contemplar o próprio uno, ou seja, perceber o divino que está dentro de mim. Essa experiência ela está além da própria razão e ela não é inconsciente. Quer dizer, através de um processo de simplificação, o ser humano ele consegue contemplar, ter uma experiência com o próprio uno, só que essa experiência é no nível de hiperconsciência e não de inconsciência como as experiências místicas realizadas pelos santos, da Igreja Católica ou de místicos de outras religiões e assim por diante. É uma experiência filosófica, um esforço do intelecto a partir do qual o ser humano consegue, na visão de Plotino, ter uma experiência com o uno, um retorno ao próprio uno. E existe a matéria. A matéria ela não cria mais nada, porque ela não consegue contemplar o próprio uno como a alma faz. A alma ainda consegue, mas quando a alma cria a matéria ela fica enfraquecida e não consegue contemplar o uno e, portanto, não consegue criar